Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, eu sou a Bruxa de Salem e hoje eu venho com mais um relato. O relato de hoje ele é um relato até bem cabuloso. Eu, quando li, fiquei até assustada. Mas eu vou dividir isso com vocês hoje. Eu não sei se eu vou conseguir contar em uma parte, acredito eu que eu vou ter que contar em duas partes. Mas estarei contando ele na íntegra. Essa história se passou em 1970, né? Tudo isso ocorreu em 1970 na cidade da Bahia. Mas eu vou começar a contar a história lá do início, como tudo começou. A história que nos conta, ele dá o pseudônimo, né? Mas o nome dele não é esse. José Antônio. E ele disse que quando ele nasceu, ele teve a infelicidade de que a sua mamãe morreu no parto. E ele foi uma criança que foi levada para um orfanato porque ele não tinha pai. E ele ficou no orfanato por um tempo e ele foi adotado por um casal. Só que o casal que o adotou era um casal de alcoólatra e dependente químico. E ele foi criado por esse casal. Ficou com esse casal um bom tempo, só que ele andava pelas ruas, perambulando direto, né, com esse casal. Porque o casal era sempre buscando droga, buscando álcool, né, e ele andava sempre atrás deles, atrás disso tudo. Um belo dia, os dois foram mortos e deixaram só ele vivo porque ele era uma criança de apenas 9 anos. E disseram para ele correr o mais que ele pudesse, porque senão eles também iriam matar ele, por causa de dívida de droga. E ele, com 9 anos de idade, estava perdido na cidade, né, da Bahia, centro da Bahia, e sem pai e sem mãe. Então, ele disse que, para quem conhece a Bahia, vê as belezas da Bahia, é um lugar muito lindo, mas nessa época era uma terra sem lei, era uma terra maldita, que quem pudesse mais falava mais alto e quem não pudesse não tinha vez. E que existe muita magia negra, muita coisa ruim naqueles lugares, nessa época, né? Não hoje, hoje é bem melhor. Mas na época era um lugar muito assim, amaldiçoado, digamos assim. Então ele chega e continua sobrevivendo, né? Buscando uma forma de sobreviver nas ruas. Dormia na rua, comia comida de lixo, pedia ajuda para um, pedia ajuda para outro, né? Limpava o carro de um, lavava o chão pro outro, limpava o jardim de outro. E assim ele ia tentando a vida dele, de uma forma como dava. Mas ele já não aguentava mais comer comida de lixo, ele já não aguentava mais ficar dormindo nas ruas, passando frio. Ele não aguentava mais nada disso, porque ele não via mais perspectiva de vida nenhuma. Ele achava a vida dele uma desgraça. Até que um dia, ele passou por um bar e ele viu um senhor que ele via sempre lá. Era um homem bem vestido, que usava chapéu e um traje muito bonito. E esse homem sempre ficava observando ele quando ele passava. E ele foi até esse homem e pediu comida. E disse para o homem que ele não aguentava mais comer comida do lixo. Se esse homem podia dar pelo menos um prato de comida para ele, mas uma comida digna. Aí o homem olhou para ele e disse: eu posso te dar muitos pratos de comida. Eu posso te dar muitas coisas se você quiser. Mas basta você vir morar comigo. Você tem 15 anos. Eu já vi você perambulando por essas ruas anos e anos. Eu vejo você aqui. Eu posso te levar para minha fazenda. Lá eu posso te ensinar e você pode trabalhar para mim. E em troca, eu te dou comida, te dou casa e te dou dinheiro. E ele, sem pensar duas vezes, ele foi. Imagina uma criança passando fome, sem ter o que fazer na vida. Vai! Não tem para onde dormir, não tem nada, né? Vai! E ele foi. Só que ele disse que nesse momento ele abraçou o diabo com as mãos, com essa proposta. Mas foi. Quando ele chegou nesse lugar, ele disse que era uma fazenda linda, maravilhosa. Tinha casa grande, uma casa muito linda, muito grande, com vários. Tinha 2 andares assim. A parte de baixo ficavam alguns dormindo, outros ficavam nas outras casas. Ele dava casa, ele dava tudo. E eles cuidavam da fazenda para ele. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi incumbido foi de aprender a atirar. Ele tinha que aprender a atirar muito bem, porque ele ia ter que fazer um serviço sujo pro patrão. E ele disse: tudo bem, eu vou aprender, não custa nada. E assim ele ficou. Durante 6 meses ele foi treinado a aprender a atirar, a aprender a se defender, a aprender a se esconder no mato e a ser, na realidade, um matador de aluguel. E ele se transformou nesse matador. Com 16 anos ele era uma pessoa que ele matava friamente.
E o patrão dele chegou para ele e disse: hoje tu vai ter uma missão. Depois que tu cumprir essa missão, eu vou te dar tua casa e vou te dar o teu canto. E tu vai ter uma casa só para ti. E tu vai começar a dominar, coordenar todos esses homenzinhos que estão aqui ao meu redor. Eu vou te dar a porta e a chave da comandanta de todos eles. Aí ele pegou, imagina, não aceita, né? Com certeza aceitou. Aí ele pegou e disse: tu vai pegar e tu vai esperar o meu vizinho, que vai vir hoje às 3 horas do mercado. Ele vende charrete. Tu vai pegar e vai matar ele. Eu só quero que tu mate ele. Mas por que matar ele, patrão? Ele te fez algum mal? Não, ele simplesmente não quer vender a minha terra dele pra mim. Como ele não quer vender, eu vou matar. Aí a mulher dele vende. E o patrão dele, como era um homem muito, muito, muito ambicioso, muito, muito, muito mal, queria tudo pra ele. E ele foi, se escondeu no mato. E como diz ele, pela primeira vez na vida, ele abraçou o diabo de vez. Ele esperou o homem e ele foi, friamente, deu 6 tiros nas costas do coitado do homem, sem saber como era o rosto do homem, sem saber como o homem era e sem saber nem mais ou menos como era essa pessoa. Se ela era boa ou se ela era má. Ele simplesmente cumpriu ordens e matou. E ele foi para casa e disse para o patrão que tinha acabado, dado cabo da vida do homem. E logo teve o velório do senhor e todos foram ao velório e lá ele ficou ao longe, sem prestar muita atenção porque ele era o assassino do pobre. Mas, resumindo, naquela mesma noite ele começou a viver o tormento. A alma que ele tinha matado começou a perturbar ele toda noite. Vindo gritando, batendo na porta e perguntando por que tinha matado ele. O que ele tinha feito para ele ter matado ele daquele jeito? Por que tu me tirou da minha casa, da minha família tão prematuramente? Não podias ter me matado. E assim ele foi atormentado por muito tempo. Só que, logo em seguida, ele recebeu outra missão. E essa missão foi qual? Foi a missão de ter que matar um comerciante muito bem conceituado da cidade, porque estava devendo para o patrão dele. E ele, sem titubear, sem medo, já era assassino mesmo, não tinha nada a perder na vida. Queria respeito, queria consideração. Pegou a arma e matou o homem a queima-roupa no próprio estabelecimento. Chegou, entrou, deu 6 tiros no peito e virou as costas e saiu. Como na Bahia era uma terra sem lei na época, nunca foi condenado, nunca foi buscado e nunca foi feito nenhuma justiça. O pobre homem morreu, foi enterrado e não deu em nada. E ele chegou em casa e foi cada vez ficando mais ambicioso, cada vez mais se sentindo o poderoso e mandando em todos da fazenda. O patrão só mandava e ele fazia. Em menos de um ano ele já tinha matado mais de 10 pessoas. E assim ele ia. Ele só carregava um legado com ele. Não matava mulheres e crianças. Agora, e pessoas inocentes. Mas quem o patrão mandava ele matava. Era uma pessoa que não tinha pena de ninguém. Não tinha coração e não tinha misericórdia. Era um ser que simplesmente o que mandavam fazer, ele fazia. Eu acredito que eu vou ter que encontrar a parte 2 para vocês, porque a história é um pouco mais longa. Então, eu espero que vocês me acompanhem na parte 2. Beijinho da bruxa.